ZYM 731, Rádio Comunitária Liberdade FM, operando no canal 285 em 104.9. A primeira emissora comunitária legalizada do Vale do Paraíba. Liberdade FM, Taubaté, São Paulo. As rádios locais sempre tiveram seu espaço especial no coração da população por muito tempo. De rádios antigos de capela a rádios digitais em carros. Até hoje, muitas programações e estações se mantêm no dia a dia dos mais velhos aos mais novos públicos. Bem-vindo à nossa apresentação sobre a Rádio Liberdade FM, uma emissora que se tornou a voz de uma comunidade e um símbolo de inovação. Fundada em 1996 e legalizada em 1997, na cidade de Taubaté, São Paulo, a Rádio Liberdade FM sintoniza na frequência 104,9 há quase 28 anos. Mesmo sendo uma estação pequena no Vale do Paraíba, muitas histórias cercam sua fundação e desenvolvimento até os dias de hoje, ainda mais por ser um projeto comunitário. Eu chamo Jair, conhecido como Jair Mazella, e eu sou atual presidente da associação e Rádio Comunitária FM 104.9. A rádio ela foi fundada em 1997. Portanto, ela fez agora, dia 10 de março, 27 anos. Na realidade, o fundador foi o Sr. Gilberto Rodrigues da Silva. Ele já era de rádio, ele está hoje com 88 anos e ele que foi o fundador. Daí ele tocou a rádio vários anos, mas a rádio foi criada assim com colaboradores, né? Tudo voluntários, os locutores. Esse prédio aqui, por exemplo, foi o fundador, o Sr. Gilberto, conseguiu, através de uma lei complementar do prefeito da época, lá atrás, há 25 anos, a doação desse prédio para funcionar a rádio, porque até antes funcionava na casa dele, numa sala lá na casa dele. Você chegou a trabalhar lá? Eu não cheguei lá, mas já vim para cá. Aí conseguiram fazer isso aqui, a associação, fundaram a associação, e está hoje até aqui, já tá mais de 15 anos aqui. Eu sou Ricardo Ferreira, sou radialista, e sou um colaborador da Rádio Liberdade FM, a Rádio Comunitária de Taubaté. Eu conheci o Jair, né, o Sr. Gilberto, logo no início, né, da movimentação para a criação da rádio, né. Eu trabalhava com o Jair, no mesmo lugar, né, que o Jair trabalhava, e eu via sempre ele, o Sr. Gilberto, se movimentando, né, para juntar documentação para conseguir a concessão da rádio, né. Porque o Gilberto já tinha uma história em rádio também, né. Então eu conheço a Rádio Liberdade desde o início, né, desde o embrião, né, da ideia, né, do início entrar com a documentação, né, e depois acompanhei um pouco mais de longe toda a trajetória, né. E é uma história bacana, né, de muita colaboração com a comunidade no âmbito da comunicação e também na formação, né, de muitos comunicadores aí na cidade de Taubaté e também na região, né, por conta da universidade, né, Taubaté tem o curso de comunicação. Então muita gente passou pela Rádio Liberdade, né, colaborando e aprendendo, né, e fazendo junto, né, nesse espírito de rádio comunitária mesmo. Né. A importância, desafios e superações durante a história de algo tão simbólico quanto o programa de rádio não poderia ser deixado de fora de um contexto assim. Ouvir a estação é ouvir o que seu fundador tem a dizer também, desde o primeiro dia até seus dias atuais. Fazer comunicação não é fácil, porque ao longo do tempo o jeito de fazer comunicação se modifica. Ainda mais o rádio, né? O rádio mudou muito, né? Vamos dizer, nessa trajetória aí de 27 anos de rádio comunitária aqui em Taubaté. O jeito que se fazia rádio lá em 97, quando eles começaram, é muito diferente do jeito de fazer rádio hoje, né? Então o nível de exigência, né, da comunicação mudou muito, né? Então as pessoas agora estão, né, buscando não só o áudio, né? Uma rádio se tornou um instrumento audiovisual também, né? A maioria das rádios está seguindo nessa dinâmica, né? Então a gente tem que ir se adaptando também. Seguindo com histórias, tudo dentro de uma rádio-estação, desde seus ouvintes até seu lugar de pertencimento, guarda memórias.
E os radialistas são peças fundamentais até hoje dentro de projetos assim. Os marcos na sintonia de suas vozes, ao fazer a programação que você, talvez seus pais ou alguém distante pode escutar, trazem histórias diferentes a serem contadas. Bom, a minha história com a Rádio Liberdade foi quando eu vim de São José dos Campos para cá. Então, o meu sonho era trabalhar aqui numa rádio aqui em Taubaté. Aí eu conheci a Rádio Liberdade através do Gilberto, fundador da Rádio Liberdade. Mas antes eu já tinha trabalhado em outras emissoras comunitárias. Aí justamente a Rádio Liberdade que me acolheu, na qual eu estou 15 anos, né? Há muito tempo já na Rádio Liberdade. Eu sou Gerson Mário de Abreu Farias, trabalho com rádio desde 1989. A Rádio Liberdade foi por volta de 2012, mais ou menos. Alguns diretores da rádio foram até o departamento, conversaram com o diretor, à época o diretor Marcelo Pimentel, pedindo conteúdo, né? Se o curso de comunicação social poderia oferecer determinados conteúdos para eles colocarem na programação da rádio. E o então do diretor, olha, me colocou à frente da ideia. E daí começou esse meu envolvimento. A primeira coisa, eu e um outro professor, que já está aposentado, o professor Jefferson Moura. E daí falou, a primeira coisa que a gente precisa fazer é visitar a rádio, né? A gente precisa conhecer quais são as características da rádio para a gente poder ajudar, né? Ou melhor, né? No que a gente pode ajudar e onde ela está precisando mais. E quando nós fomos até a rádio, nós vimos que estava bem precário. Bem precário. Daí a gente fez um projeto para a direção, né, perguntando se eles tinham como investir naqueles equipamentos que a gente tinha colocado. Eles tinham à época. E daí começou. Uma coisa que era para ficar 3, 4 meses, acabou ficando 6 anos. Como com todo conteúdo, sempre do outro lado de quem produz vão estar os ouvintes, os entusiastas e consumidores. E na Liberdade FM não poderia ser diferente. Eu aposto que você conhece alguém que já ouviu pelo menos uma programação. Experimente perguntar para seus pais. No nosso caso, os ouvintes estavam bem próximos. Meu programa favorito é o que acontece nas quintas-feiras, que tocam músicas internacionais. E o meu é o dia de sexta, que toca o sertanejo. Eu sempre no horário período da noite. E eu sempre escuto também no período da noite. Eu costumo ver pela internet. E eu vejo, geralmente eu escuto mais nas rádios e escutava muito quando eu era mais nova. E eu escutava no carro e ligava também. E geralmente eu gostava de fazer por ligação. É muito bom. Eu já fui algumas vezes até a rádio, já conheci o pessoal da rádio e lembranças são boas, sim. Todas as músicas que pede a tocada e vai ao ar, sempre a pessoa ligando ou mandando mensagem é muito importante para o público. Eu conheci através do meu tio, né, o Amauri, né, ele que é o locutor, então eu conheço ele desde pequena, já fui algumas vezes na rádio onde ele trabalha, né, e eu achei muito legal porque todas as músicas que o pessoal pede, eles realmente tocam, né, então estão sempre ali, né, prezando o que os ouvintes estão querendo, e tocam bastante músicas variadas também, né, sertanejo, internacionais, e eu acho isso bem legal. Olá, meus amigos, estou passando para falar para vocês que eu também ouço a Rádio Liberdade FM 104.9, é isso mesmo, a melhor rádio da região, e o programa que eu mais gosto é o Clássicos da Liberdade. É isso aí, apresentado a partir das 13h até as 16 horas, com o nosso maravilhoso apresentador Mauro Lúcio. Eu escuto essa rádio maravilhosa em todos os horários, de manhã, de tarde, à noite. É isso aí, meus amigos. Venha você também curtir a Rádio Liberdade FM 104.9. Um abraço a todos. Eu sempre ouço Liberdade FM desde os meus, acho que 13 anos. A minha programação favorita, acho que é Sucesso dos Ouvintes. E eu costumo ouvir a rádio
quando estou fazendo um tipo de exercício físico, sabe? Correr, limpar a casa. De tempos em tempos, as coisas evoluem naturalmente. No caso das músicas de 96 para as de 2024, muitas coisas mudaram para melhor, principalmente para quem acompanha a programação atual nos diversos horários da Liberdade FM. A programação minha lá se chama Sucessos do Ouvinte, é uma programação diversificada com vários tipos de música, tem a música sertaneja, a música internacional e nacional, é uma programação mesclada, né? Tem várias grades, tem 3 grades musicais que a gente toca músicas diversas e para mim é super legal. Os horários e também os dias são na terça, na quinta e na sexta, o horário é das 20 horas às 22, né? Com a programação que se chama Os Sucessos do Ouvinte. Hoje, no que eu estou ajudando a rádio? É na parte de programação. Tem um software chamado Zara Rádio, né? E que a gente, toda a programação da rádio é esse software que organiza, vamos colocar assim, né? Só que precisa ter alguém para organizar esse software, né? Dar os comandos para esse software. Então, eu fiz, vamos dizer assim, eu fiz uma programação básica para eles, né? Seguindo o que eles estavam pedindo. E o que, por vezes, eu entro e modifico é a questão dos apoios culturais, né? Que entro de 20 em 20 minutos lá na rádio. E ele fala, olha, preciso tirar um, preciso colocar outro, olha, eu vou te passar os horários, né? E daí é onde eu mais atuo, eu mais ajudo ali, certo? Na produção também, às vezes, voluntários, olha, eu quero ter um programa, daí produzir a vinheta de abertura, a vinheta de encerramento, toda a plástica do programa, daí eu acabo me envolvendo também, ajudando por lá, né? Então, confesso que é um pouco mais simples, mas lá no começo era bem tenso, né? Era de eu ir lá na rádio mesmo, mexer na programação, trabalhar a programação, fazer ao vivo, fazer o jornal ao vivo. Então, mas confesso que agora diminuiu por conta de outras situações que eu tive que assumir. E com o avanço natural, começa também o maior contato com as mídias. A Liberdade FM tem poucas mídias sociais, mas os radialistas contribuem ativamente em mostrar o dia a dia da rádio. Postagens e interações são sempre bem-vindas nas páginas, diversas redes como Instagram e Facebook. Ajudam, sabe? Ajudam. Ainda mais uma rádio comunitária, né? Que por lei ela tem que conversar só com a comunidade. Então ela é de pouca potência, ela é simples. As redes sociais, a internet ajuda-nos qual quesito. Se eu for pensar em uma rádio local, é só comunidade. Eu na internet já falo com o mundo inteiro, né? Então facilita bastante, sabe? Eu não vejo ela como alguém que vai derrubar. Acho que eu tenho por mim que depende muito como é que você vai usar a ferramenta e como é que você vai trazer essa ferramenta do seu lado. A partir do momento que você tem um projeto, olha, ela vai me ajudar a alavancar a audiência, a ter mais ouvintes, acho que dá um lado positivo. Então eu vejo de modo positivo. A rádio está tendo participação do ouvinte aqui de Taubaté. Eu tenho um primo lá em Minas Gerais. Aí manda o link da rádio. Mas a sua sobrinha ouve, um parente. Isso, é por aí. A gente passa o link da rádio e é aquele trabalho formiguinha, é um passando para o outro. Então hoje a rádio ela está sendo transmitida até fora do país, na Argentina, nos Estados Unidos e também Portugal, aqui no Vale do Paraíba todo, tem sul de Minas, tem Minas Gerais, tem Três Corações, tem o quê? Tem Belo Horizonte, então enfim. A Rádio Liberdade FM continua a ser um farol, não só de liberdade como também de inovação, e acreditamos que por muito tempo ainda será. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada inspiradora. Esperamos que após ouvir tudo o que essa sintonia tem a dizer, vocês estejam mais conectados com um pedacinho de algo muito maior que temos a oferecer. Sintonize em 104,9 FM ou liberdadefmtaubaté.radio.br e se surpreendam.